Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre as técnicas de execução de pintura e de aplicação de revestimentos. O nosso grupo tem a Giovana de Moura, a Isis Mota e Raquel Lopes. Meu nome é Raquel e eu vou falar sobre a pintura. Bom, a pintura de uma casa consiste na aplicação de tintas, normalmente nas paredes, e ela é uma das últimas etapas da obra. Ela é feita depois que todas as paredes estão revestidas, que as portas e janelas estão instaladas e que as bancadas todas estão assentadas. Ela tem como objetivo formar uma camada e essa camada faz o recobrimento da superfície. E é essa camada que tem a função de proteger e decorar, que é a pintura. A pintura também auxilia na distribuição da luz, na durabilidade da parede e em aspectos higiênicos. Bom, aí a gente tem dois tipos de técnicas de execução, a interna e a externa. Na verdade, as duas elas são feitas da mesma forma, só a pré-aplicação que é diferente, que é quanto ao cuidado antes de aplicar a tinta. Na interna, você normalmente está preocupado com pequenas imperfeições, então você passa a massa corrida, dá uma lixada em toda a parede, limpa, tira o pó e tal, e tá pronto. Na externa, o trabalho já é maior, porque podem ter contaminantes. Então, por exemplo, se os contaminantes são sujeiras, é só você lavar com água e sabão e enxaguar. Se são calcificações, você remove com escovas e vassouras. Se são fungos, você passa água sanitária e elimina. Bom, existe uma sequência correta de pintura. Então, se você for pintar tipo toda a sua casa, primeiro você pinta o teto, depois as paredes, depois portas e janelas e, por fim, o rodapés, se necessário. Agora eu vou falar as vantagens e desvantagens. Bom, as vantagens são o custo-benefício, a facilidade na aplicação, a variedade quanto a cor, brilho e quantidade. É fácil corrigir erros causados na aplicação, porque se você pintou demais, você pode pegar uma tinta da cor antiga. Se faltou tinta, é só você comprar da mesma cor. E você pode aplicar em qualquer cômodo, eles tendo um teor de umidade maior ou menor. As desvantagens são que, se a parede estiver lascada, por exemplo, você teria que tirar toda a parte lascada, passar a massa corrida e pintar. Só que provavelmente ficaria de uma cor diferente, então isso é uma desvantagem. O retoque, porque às vezes ficam algumas falhas, esse problema aí da parede lascada também é um retoque. E tudo bem que tem uma grande variedade quanto à cor, mas ainda assim tem um limite de cores. Agora falando da aplicação, eu vou começar pela pré-aplicação. Bom, a pré-aplicação você consiste em você primeiro lixar as paredes. Se a superfície ela tiver tipo sem excesso de reboco, você usa a lixa 220 ou 240, que são as mais finas. Mas se tiverem partes com reboco muito grosseiro, você passa a lixa 80 ou 100, que são mais grossas. Depois você vai aplicar o selador em movimentos de sobe e desce, e normalmente uma demão só basta. E normalmente as pessoas não gostam de aplicar o selador por ser mais caro, mas na verdade o selador dá uma durabilidade bem maior para a tinta e faz com que a cor da tinta fique mais evidenciada e tipo do jeito que você escolheu. Depois você aplica a massa corrida se você vê alguma deformidade, algum buraco, algum furo e deixa secar por mais ou menos 2 a 3 horas. Aí você passa a lixa mais fina para garantir que não tem mais nenhuma imperfeição. E aí sim você começa a aplicação. Bom, para começar a aplicação você tem que preparar a tinta conforme recomendado, né? Diluir a tinta e preparar o ambiente também. Cobrir todos os lugares que você não quer pintar, o chão, enfim. E aí você coloca a tinta na bandeja, pega o rolo de lã de carneiro e envolve o rolo de lã de carneiro com a tinta, só que não encharcando, né? Porque assim você vai gastar muita tinta, porque a lã de carneiro ela absorve muita tinta, então você só aplica mesmo, sem encharcar.
E aí, por fim, você passa a tinta uniformemente por toda a parede em movimentos também de vai e vem e espera 4 horas para passar a próxima demão. Normalmente, 2 demãos são suficientes, mas dependendo da tinta, precisa passar 3. Agora eu também vou falar da madeira. Bom, a madeira é um dos itens mais utilizados quando a gente fala em decoração, né? E os lugares que a gente mais encontra madeira são em pisos, mas de cômodos que não têm contato nenhum com água, porque isso pode deformar a madeira. Bom, existem 2 tipos de aplicação, né? O dos pisos de madeira, que são feitos com cola PU, parafusos ou são pisos laminados, e das paredes de madeira, que são feitos com cola ou parafusos. Agora, as vantagens e desvantagens. Bom, as vantagens são: a madeira tem grande resistência mecânica, baixa massa específica, é um bom isolante térmico, o preço é acessível, ela é versátil e fácil de manipular, tem grande diversidade, além do que ela é um material natural, reutilizável e reciclável. Bom, as desvantagens. Ela absorve e perde umidade muito fácil, que é esse primeiro tópico. Ela tem retratilidade, né? Ou seja, de acordo com a umidade e a temperatura, ela pode sofrer uma alteração dimensional. Ela tem uma estrutura fibrosa. Ela tem alta combustibilidade, ou seja, ela é um material bem inflamável. Ela apresenta heterogeneidade na estrutura. E se ela for utilizada inadequadamente ou erroneamente, ela pode causar o desmatamento. Bom, agora vamos para a aplicação. Eu separei a aplicação de pisos de madeira e de paredes de madeira. A pré-aplicação para pisos de madeira são: você tem que verificar se a quantidade de peças disponíveis vai ser suficiente para cobrir toda a área que você quer. E o instalador ele tem que garantir a existência de espaço entre o piso e a parede, que varia entre 1 centímetro e 1,5. Agora vamos para a aplicação. Existem 3 formas de aplicação de pisos de madeira. A primeira forma é com cola PU. Na hora de fazer essa aplicação, o ambiente ele tem que estar com uma temperatura entre 15 graus e 25 graus para não causar nenhum problema com a cola em si. Então você aplica toda a cola no contrapiso com uma espátula denteada. E a quantidade ela varia muito conforme o tipo de produto, conforme a área que você quer cobrir. E na sequência, as cegas de madeira elas são adicionadas sobre a cola. E eles não colocam espaçadores, né? Eles colocam uma do lado da outra, do jeito mais próximo, né? Uma da outra possível. A próxima aplicação é com parafusos. Bom, a aplicação com parafusos ela é feita através de encaixes. Então, durante todo o procedimento, entre o piso e o contrapiso, você tem que pôr pedaços de borracha ou pedaços de EVA. Esse método, né, de instalação, ele termina com a colocação das cavilhas sobre todos os parafusos, quando o assoalho tem peças com 20 centímetros de largura, por exemplo. Réguas com 15 centímetros de largura, elas podem ser parafusadas com um sistema macho-fêmea. E aí não precisa de cavilha porque o parafuso já fica escondido. A próxima aplicação dos pisos de madeira são quando os pisos são pisos laminados. Bom, o primeiro passo é você tem que instalar a manta adequada para o tipo de contrapiso que está no lugar que você vai aplicar. Tem que sobrar atrás dos rodapés ou nos cantos da parede 1 centímetro, porque senão na hora que você for aplicar o piso, vai dar problema. Depois você vai colocar espaçadores ao longo da parede para deixar espaço suficiente para a dilatação do piso. E aí sim você começa a instalar as lâminas de forma paralela à parede maior da largura, tipo, a parede de largura maior do cômodo. A primeira lâmina, ela deve ficar com o lado de encaixe macho virado para a parede.
E aí depois você vai encaixando lâmina por lâmina e tem que verificar que se o desenho da madeira está em sequência, porque a madeira tem um desenho, né? Quando você terminar a primeira fileira, talvez você tenha que ajustar o comprimento da lâmina final. Então é só você cortar com o lado decorativo para baixo. Então a parte cortada ela vai ficar para a parede. Quando você começar a segunda fileira, você tem que começar usando a lâmina cortada pela metade. E aí você vai colocar ela num ângulo de 30 graus, descer para encaixar e bater com um martelinho até que ela fique totalmente encaixada. Você tem que fixar as lâminas dando suaves marteladas nas pontas e um pouquinho em cima para ter certeza que ela está bem firme. Quando você instalar a última fileira de lâminas, pode ser que você tenha que instalar as lâminas de um jeito cortado, tipo, você vai ter que cortar um pedaço porque não vai caber. E aí, se você precisar, é só você medir o que você precisa cortar e cortar cada lâmina com serra. Para finalizar, você tira todos os espaçadores, fixa os rodapés na parede com pregos ou cola e você vai encaixando os perfis adequados para cada canto da parede. Bom, agora sobre paredes de madeira. A pré-aplicação é: você tem que verificar também se a quantidade de peças disponíveis vai ser o suficiente para cobrir toda a área que você quer cobrir. O instalador deve verificar a espessura da peça que vai ser aplicada, que normalmente é 1,5. E antes de você começar, você tem que lixar todas as ripas e passar verniz com a ajuda de um pincel e esperar secar antes de começar a aplicação. Aí tem dois tipos de aplicação: com parafusos, que você tem que pegar sarrafos de madeira da altura exata da sua parede e fazer furos extremos em cada um. Esses sarrafos eles vão ser um suporte e assim você não vai nem danificar a sua parede. Aliás, se você danificar, você não vai danificar muito, quanto furar a parede em si. Você vai posicionar esses sarrafos de madeira na vertical da parede e utilizar os mesmos furos que você furou nos sarrafos para furar a própria madeira. Coloque as buchas e parafuse. Assim você vai deixar os sarrafos bem presos na parede e a madeira ela vai ficar presa no sarrafo e não na parede. Bom, com todas as peças posicionadas e presas, você começa a prender os pequenos pedaços de madeira. Os pedaços de madeira eles são normalmente colocados na horizontal, por isso que os sarrafos de madeira são colocados na vertical. E a colocação ela deve ser feita de cima para baixo. Na hora de você colocar as madeiras finas para fazer o rodapé, talvez você precise cortar algumas, então você faz a mesma coisa, você marca e corta com uma serra. Outro tipo de aplicação é a aplicação com cola. Você primeiro aplica cola em uma parte da parede, o suficiente para cobrir 4 fileiras de madeira. Depois você aplica cola na madeira, espela. Quando a cola começar a ficar seca na madeira, você encosta com o dedo. Se parecer que está grudando feito durex, é aí que você tem que colar a madeira na parede. Aí você coloca as ripas de madeira na parte que tá com cola já e bate na madeira para garantir que ela tá firme na parede. Oi, eu sou a Isis e eu vou falar sobre o revestimento cerâmico. Ele é composto por uma mistura de argilas e aí elas são aquecidas e prensadas. Elas são aquecidas até mais ou menos 1150 graus Celsius. As placas cerâmicas elas são feitas normalmente de 3 camadas. A primeira que é o suporte, ou biscoito, também é o nome que chama, que é aquela parte de baixo que é áspera e mais escura, mais marrom. A segunda é o englobe, que tem função impermeabilizante e garante a aderência da terceira camada. Essa segunda camada a gente não consegue ver. E a terceira camada é o esmalte, que impermeabiliza a peça e decora. Então tem várias cores, estampas, coisas do gênero. Existem dois tipos principais, né, de cerâmica.
que tem a cerâmica tradicional, que ela é usada para fazer revestimentos, vasos de plantas mesmo, tijolos, coisas do tipo. Não tem muita sofisticação nesse material. Já a cerâmica avançada, ela é feita a partir da mesma matéria-prima que a tradicional, só que essa matéria vai estar mais pura. Essa cerâmica é, por exemplo, o porcelanato, que acaba sendo mais caro e tudo mais. É, os tipos de revestimentos cerâmicos existem três principais tipos, que são os azulejos, que são peças de cerâmica mais finas, com uma das faces esmaltadas no acabamento que você quiser comprar, né? Tem tanto brilhante como fosco, com estampa, branco, enfim. Azulejo normal que todo mundo conhece. Ele é impermeável e acaba sendo muito utilizado em cozinhas, banheiros, áreas externas também. Tem as pastilhas cerâmicas, que elas são menores do que os azulejos e são fornecidas em telas, ou seja, tem esses quadradinhos que são feitos de cerâmica, todos grudados em uma tela. Ela pode ser usada em área interna e externa, também é impermeável. Só que para você usar ela, você precisa de uma argamassa especial. Existe também o revestimento hidráulico, que para ele você também utiliza uma outra argamassa. Ele é usado normalmente em piscinas, saunas, pode ser usado em fachadas também, porque ele tem uma resistência maior à água, por isso você usa outra argamassa também. Você usa ele nesses locais porque tem uma umidade constante ou contato direto com a água constante, como em piscinas, por exemplo. As vantagens de se utilizar revestimento cerâmico é que normalmente eles são mais baratos e mais fáceis de aplicar, né? Eles exigem muito pouca manutenção, raramente. Existe uma grande variedade de cor, de formatos e tudo mais. É muito durável, resistente. E seu uso ajuda a manter a casa livre de alérgenos pelo fato dele ser muito fácil de limpar e de não acumular poeira, coisas do tipo. As desvantagens é difícil de remoção, então se você resolver que você quer tirar esse revestimento da sua parede, provavelmente você vai ter que dar um acabamento nela depois, vai ser difícil de tirar. Outra desvantagem, se você comprar um revestimento de baixa qualidade, muito provavelmente ele vai lascar, trincar ou rachar, alguma dessas coisas. Embora também a maioria dos azulejos mantenham sua cor por muito tempo, o rejunte que você precisa utilizar, normalmente eles ficam manchados ou descoloridos mais facilmente. Para a aplicação do revestimento cerâmico, você precisa se certificar de que a parede esteja regular. Se existirem buracos, coisas do tipo, pode ser que seu revestimento quebre com o tempo. E também é sempre bom verificar o projeto de aplicação, porque senão pode ser que fique tudo torto no final, principalmente se for algum revestimento em forma de mosaico, algo do tipo. Para aplicar em si, você prepara a argamassa de acordo com o revestimento que você vai pôr, então se for pastilhas vai ser um, se for azulejos vai ser outra, enfim. Você vai aplicar a argamassa com o lado dentado da desempenadeira para ficar uma textura. E ao colocar a peça, você tem que movimentar ela um pouco e bater com um martelo de borracha para ela assentar mesmo. Então você coloca espaçadores antes de colocar outra peça. Pondo o espaçador, você põe outra peça e ao fim de tudo você rejunta. Se você precisar cortar o revestimento cerâmico, o ideal é que se use uma serra mármore para garantir que não vai rachar a peça quando você estiver cortando nem nada do tipo. Eu sou a Giovana de Moura e vou falar sobre as técnicas de aplicação de pedra natural. Algumas das características gerais são que ela acaba trazendo fortes elementos da natureza e uma textura incrível para ser usada nas paredes de destaque, contrastando com elementos modernos e sofisticados. Ele ainda pode ser usado em ambientes internos e externos, por causa da sua aplicação ser muito versátil.
podendo ser usadas em salas, lavabos, banheiros, quartos, cozinhas, adegas, varandas e outros. E os dois tipos de pedra que são mais usados nesses revestimentos são o mármore e o granito. Agora falando sobre como a aplicação é feita, é possível dividir ela em 5 passos. O primeiro passo é que depois de levantar a alvenaria, deve-se rebocar ela completamente. O segundo passo é que após a superfície estar totalmente seca, geralmente recomenda-se esperar 15 dias após a construção para isso acontecer. Aplica-se o impermeabilizante em todo o local. O ideal é impermeabilizar em 2 etapas. Primeiro na vertical e depois de 12 horas passar na horizontal. O terceiro passo é aplicar o chapisco para dar aderência para colocar as pedras. O quarto é assentar o material com argamassa. Essa que deve possuir uma excelente colagem, flexibilidade e resistência. E para isso, primeiro é feita uma pré-seleção de pedras que parecem se encaixar, para que depois, na hora da aplicação, o pedreiro não tenha que entalhar muito e o encaixe das pedras entre si e com a parede, piso e teto fiquem perfeitas, fazendo com que tenha um efeito mais natural por quase não aparecerem as juntas. E o quinto e último passo é fazer uma limpeza com jato de água uma vez por ano ou impermeabilizar o revestimento. Esse, claramente, é mais efetivo contra a umidade, oleosidade, sujeira, limo e fungo. E uma observação que se faz é que para peças com área superior a 900 cm², é recomendado o uso de dupla colagem quando for assentar. Falando um pouco sobre o mármore agora, ele é um material onde podemos encontrar sendo aplicado em paredes, pisos, escadas e bancadas. E por ser uma pedra muito porosa, o mármore, e em especial os mais claros, absorve líquidos muito facilmente, então ele mancha bem fácil, fazendo com que não seja indicado para superfícies que estejam muito sujeitas a líquidos perigosos, como café, molho de tomate e shampoo. Porém, os mármores podem sim ser impermeabilizados, e com os produtos certos é possível criar uma camada extra de proteção. Mas mesmo assim é melhor ter cuidado com seu local de utilização. Sobre o granito, ele é a segunda pedra mais famosa e tem muitas variedades de cores. É uma pedra bem mais rígida, resistente e menos porosa. Um dos pontos mais interessantes do granito é que é possível ter vários tipos de acabamentos para ele, como o apicoado, o semipolido e o polido. O apicoado é uma pedra que passa por um desbastamento, que dá a ela um aspecto áspero e antiderrapante, ficando completamente fosca. Ele é mais utilizado em áreas externas, mas pode ser utilizado em áreas internas também, dependendo do projeto. Temos o semipolido ou levigado, que é quando a pedra tem uma superfície aplainada, como no polido, mas a lixa usada é mais grossa, o que confere um aspecto mais fosco e rugoso. E o polido, que é o mais usual e tem um aspecto lustroso e brilhante, sendo ele bem liso. Bom, agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens de utilizar a pedra natural. Algumas das vantagens são: as pedras naturais decorativas possuem uma alta resistência, durabilidade e beleza. Elas são práticas, pois exigem pouca ou nenhuma manutenção. E em locais onde a temperatura é alta, as pedras tornarão o ambiente mais fresco. Elas ainda resistem ao vento, ao fogo, à água e aos cupins, e combinam com qualquer cor do ambiente, pois é um elemento natural. E algumas das desvantagens são que necessita de uma instalação personalizada, e o alto custo da aquisição das pedras pode ser um empecilho. Além disso, ainda ocorre a perda de no mínimo 30% do material para chegar ao encaixe perfeito, quando o pedreiro está entalhando a pedra para assentá-la na parede. E a demora na finalização pode atrapalhar, já que, por exemplo, uma parede de 60 metros quadrados pode demorar um mês para que todas as pedras se encaixem no local. E as dilatações e contrações decorrentes do intemperismo, que podem provocar fissuras em alguns tipos de pedra. E esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado.